bater um papo importantíssimo aqui no nosso podcast. Nós vamos falar sobre depressão e ansiedade. Eu estou muito feliz porque a doutora Suelen Viana, psicóloga, professora, aceitou o nosso convite para falar sobre essas doenças, me corrija depois se eu estiver errado, que muita gente possui essa doença, não leva a sério, as pessoas não respeitam. Então hoje é o nosso tempo de conversar sobre elas e a Suelen esclarecer muitas dúvidas que eu separei aqui para perguntar. Então, doutora, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, dispor do seu tempo para estar aqui com a gente e pode se apresentar à vontade para a gente começar. Então, tá bom. Olha, muito obrigada pelo convite de vocês. Carol é uma querida, posso chamar de Carol, né? Carol, Carol é uma querida. Aceitei prontamente o convite de vocês porque a gente está em setembro. Geralmente em setembro a gente fala muito sobre essas temáticas porque é alusiva ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Mas o suicídio não acontece só no mês de setembro, né? Então é um assunto que a gente tem que conversar. A gente vai falar sobre depressão, ansiedade, suicídio. Então isso é uma temática muito importante que a gente tem que ter em voga o tempo inteiro e a gente tem que derrubar esses tabus de que a gente não pode falar sobre esses assuntos. Tá. Galera, o suicídio, a depressão, a ansiedade são problemas, doenças, enfim, muito sérias, tá? Muito sérias e que não é tão levada a sério pelas pessoas, tá? Inclusive até mesmo pelo governo, acredito eu que a gente vai fazer mais programas de conscientização, de tratamento, de expor até o SUS mesmo, pessoas que não têm condições em particular de fazer esse tratamento. Tá? E eu separei aqui perguntas importantes para vocês. Lembrando que quem quiser fazer mais perguntas depois, a gente vai colocar aqui embaixo para vocês, tá? O endereço de e-mail da doutora Suelen, as redes sociais dela, vocês podem mandar para ela que ela vai responder vocês. Tá? A gente vai começar pelo básico, tá, Suelen? O que é a depressão? O que é a ansiedade? Tá? Porque assim, é uma doença que não é visível, é um problema que não é visível. Então, como que a gente consegue identificar os primeiros sintomas? Tá? Então, você fica à vontade para debater sobre isso e o que mais você achar importante para as pessoas saberem. Tá? Carol, olha só, a ansiedade, ela não é uma doença, né? A ansiedade é uma emoção natural, assim como todas as outras emoções, né? A tristeza, o medo. Então, elas são necessárias, essas emoções, elas são necessárias a nós. O que a gente tem que prestar atenção é, quando a ansiedade ela começa a ganhar níveis tóxicos, aí a gente tem que acender um sinal de alerta. Então, a ansiedade não é uma doença, é uma emoção natural, mas os transtornos de ansiedade, sim, a gente considera como doença. Então, a ansiedade, ela aparece quando você identifica um perigo no futuro. Os pacientes ansiosos, a tendência é que os fatos, os acontecimentos sejam muito projetados no futuro. E eu não tenho controle sobre o meu futuro. Então, isso me gera um ciclo ansioso muito grande. A depressão, sim, a depressão é uma doença. Eu tô anotando para aprender, galera. Vocês anotem também. A depressão é uma doença, ela tem tipos e ela tem graus, né? Então, por exemplo, os transtornos de ansiedade, a gente pode, tô até pulando algumas perguntas, mas tudo bem. O transtorno de ansiedade, a gente tem o estresse pós-traumático, a gente tem o que a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, a gente tem o TOC, que as pessoas falam muito, é o transtorno obsessivo compulsivo. Essas doenças estão dentro do transtorno de ansiedade, tá? É como se fosse um gênero, né, do transtorno de ansiedade. Tem várias espécies, né? Isso. E quem vai identificar isso é o profissional adequado para poder saber qual é o tratamento. Isso aí. Entendi. E assim, você disse, vou te chamar de você, tá? Você disse que a ansiedade não é uma doença porque temos que ter ansiedade. Sim. Até mesmo porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, você me explicou que temos que ter ansiedade para poder encarar o dia a dia, algumas situações. O medo é importante, Isso. até o sentimento de tristeza, se quiser até comentar com Isso, ele. porque o que acontece? Não sei se vocês já viram aquele filme, que é uma animação, que eu falo que de animação infantil ele não tem nada, Divertidamente. Eu nunca vi. Mas... Nunca viu. O que acontece com Divertidamente? Sem dar spoiler, né, Carol? Pra você Ai, ver. meu Deus.
tem várias emoções ali batendo no painel de controle da menininha, que é o personagem central, né? E ali a gente vê 5 emoções básicas, que são emoções que a gente nasce com elas. A alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Então, a gente nasce com algumas emoções, né? E outras a gente vai desenvolvendo. Essas emoções básicas que a gente nasce, Carol, você ouviu falando angústia, culpa, ansiedade? A gente desenvolve essas emoções. A gente aprende a ter essas emoções. Mas desde criança ou... A gente aprende, a gente tem hoje crianças muito ansiosas, né? Principalmente depois da pandemia, teve um boom muito grande, né, de ansiedade, as pessoas falando muito sobre isso. Crianças extremamente ansiosas, crianças com medo. E aí, como eu disse para vocês, todas as emoções, elas são válidas, todas. Não existe emoção ruim, emoção boa, emoção negativa. O que acontece é, elas têm que estar em equilíbrio. Essas emoções, elas têm que estar em equilíbrio. Então, Sueli, mas o medo é uma emoção válida? Claro, eu preciso de ter medo. O medo me gera uma sensação de autopreservação, né? Eu não tenho medo de altura e vou chegar no parapeito de um prédio de 10 andares e vou me projetar. Não, eu preciso de ter medo, porque o medo também me gera um processo de autopreservação. Eu vou atravessar na faixa, eu não vou correr na frente de um carro. Então, tem essa parte positiva das nossas emoções. A questão é, elas têm que estar em equilíbrio. Elas não têm que estar nem muito acima, nem muito abaixo. Elas têm que estar em equilíbrio. E aí, o processo ansioso, o que a gente precisa estar muito atento nesse processo ansioso? Como é que os sinais que a gente tem que ficar esperto? Isso é importante, os sinais. Tem que ver os sintomas que aparecem para saber assim, agora eu tenho que procurar uma ajuda, que está esquisito. Isso aí. Quais são os sinais que a gente tem que ficar muito atento, Carol? Quando essa sua ansiedade, ela começa a te limitar. Ela começa a te privar de coisas que anteriormente você fazia normalmente. Ela começa, eu vou fugir dessa situação, porque essa situação me gera ansiedade. Essa aqui eu vou evitar. Eu vou evitar essa situação, porque eu sei que, olha, lembra que a projeção é no futuro? Essa situação vai me gerar uma ansiedade, eu vou ficar nervosa. E aí você começa a evitar pessoas, circunstâncias, eventos, porque você prevê, né, você supõe, na verdade, que isso vai te gerar um processo ansioso. E aí você começa a perceber que você está mais isolada, que você está virtualizando mais as suas relações, porque você não quer se expor tanto a algo que na sua cabeça vai te gerar um processo ansioso. E aí esse momento é muito importante de você procurar uma ajuda. A gente entender que não tem vulnerabilidade, não tem fraqueza, não tem sentimento de impotência. Ninguém dá conta de tudo sozinho. Eu digo que só existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que têm conflitos emocionais e as que escondem os conflitos emocionais. Todos nós temos os nossos conflitos emocionais. A diferença é como é que a gente lida com esses conflitos emocionais. A gente tem que saber, no dia a dia, a gente tem que se observar, né? No dia a dia, o que está assim, diferente do que você está acostumado, se estiver evitando alguma situação, uma pessoa, para você saber o momento certo de procurar ajuda, que eu acho que essa é a maior dificuldade. Nós mesmos, que não somos profissionais da área, que não lidamos com isso, nós identificarmos e saber, não, eu preciso procurar ajuda, até porque a gente sabe muito bem, Sueli, que infelizmente existe um preconceito até mesmo da própria pessoa. Eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de terapeuta, quem precisa de terapeuta e psicólogo é doido, ou é depressivo, eu não estou assim, não se aceitar. Então, assim, é importante essa conscientização. Começou a notar sintomas importantes, é extremamente relevante você procurar um profissional, porque isso vira uma bola de neve, né? Isso aí. E outra coisa, eu digo muito para os meus pacientes, Carol, que quem faz terapia é muito corajoso, né? Quem se submete a um processo terapêutico tem que ter muita coragem. Erroneamente, como as pessoas pensam, né? E por preconceito de que isso é coisa, como você disse, né? De louco, de fraco, de pessoa vulnerável. Falam muito de, levam pro lado da religiosidade, falta de Deus, a pessoa
pessoa demais, tá? é falta de Deus, a pessoa não tem o que fazer, é uma pessoa... Gente... Vai tomar um chazinho, um camomila, oferece até uns remédios, toma esse remédio que passa. Absurdo isso, né, Célia? Então, assim... O que acontece? A gente tem que ter muito respeito, porque olha só sabe o que sente quem sente. Então não adianta eu dizer assim, nossa, eu sei exatamente o que você está sentindo. Não, eu não sei. Eu posso supor o que você está sentindo, porque a dor é sua. Então, eles falam muito isso também, né? A gente tem que ter empatia. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro. Não, o lugar do outro é do outro. Você tenta se colocar vagamente ali pra você entender. Eu digo assim, o processo de empatia com o outro é quando você pensa como é que você gostaria de agir se você estivesse naquela situação. Como é que você gostaria que agissem com você naquela situação? Então, o processo terapêutico é um processo extremamente necessário para quem está sentindo essas sensações de nossa, eu preciso de ajuda, mas eu não tenho coragem de pedir ajuda, eu não dou conta de tudo sozinho, eu sou autossuficiente. Não, ninguém é autossuficiente, todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de uma rede de apoio. Não é fraqueza, não é bobeira, não é falta de Deus. Isso é sério, a depressão é uma doença, e aí a gente vê que assim, a parte da família em participar desse processo, em acolher esse paciente, é muito importante, porque se a gente faz um trabalho terapêutico, mas se em casa ele não tem esse apoio, ele é desvalorizado, eu minimizo a emoção do outro, eu minimizo o sofrimento do outro, o outro vai se sentir muito mal. A gente coloca à prova os sentimentos do outro, a gente minimiza, a gente debocha. Só piora. E isso é muito ruim. A gente está ajudando, sim, a pessoa a se afundar. Então, ajuda. Quando a gente estiver precisando de ajuda, vamos pedir ajuda. Sem medo, sem vergonha, sem preconceito. Isso, se você conhece alguém que passa nesse tipo de situação, você tem que saber lidar. Às vezes a sua esposa está assim, ou o seu marido é um filho. Então, assim, não torne aquilo como uma brincadeira, não leve aquilo, é falta de Deus, vai estudar, vai fazer... Não, tem que aprender a lidar. E se você sozinho não sabe lidar com uma pessoa que passa por isso, também deve procurar uma ajuda, senão você vai estar levando ela para o fundo do poço. E podendo você chegar no nível de situação a gente querer cometer um suicídio ou se cortar, né, a automutilação que a gente estava conversando. E uma coisa muito importante que a gente tem notado no nosso dia a dia, e empresários em todos os ramos que trabalham demais, sabe, Sueli, e estão vivendo uma situação de ansiedade exagerada. E eu sei disso porque eu também tenho colegas também psicólogos que falam que estão fazendo até especialização em pessoas, esse tipo de público, empresários que tem muita coisa para fazer, não estão dando conta daquilo, aí começa a querer surtar. Só que esses empresários não identificam que isso daí é um transtorno de ansiedade. Exato. Também que deve ser tratado. E olha só, nesse mundo nosso, né, Carol, que infelizmente, muitas pessoas avaliam o quanto você produz. Num mundo em que a aparência, as redes sociais estão aí para nos vender, mas também para vender uma ilusão muito grande, porque ninguém é feliz 24 horas por dia e via de regra ninguém posta coisas ruins. Só mostra o que quer. Só mostra o que quer no Instagram, nas redes sociais. E aí o que acontece? A gente sempre identifica que essas pessoas com uma debilidade maior emocional, elas se espelham, se inspiram nessas pessoas como se a grama do vizinho sempre fosse mais verde, a minha vida está estagnada, as coisas não acontecem comigo, só o outro que tem sucesso, eu preciso produzir, eu preciso dar conta de tudo, e aí daqui a pouco tá ansioso, tá com crises de ansiedade, tá com transtorno do pânico, daqui a pouco tem uma síndrome que é muito importante dos profissionais com o trabalho, que é a síndrome de Burnout, síndrome de burnout, né, que a gente chama, que é um esgotamento físico advindo do trabalho. Já fiz uma live sobre isso, Isso é seríssimo, porque quando vai progredindo para isso, é porque a pessoa está jogando para debaixo do tapete. Isso é bobeira. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho. Nossa, aí começa a ter insônia, aí começa a ter
o corpo começa a mandar, né? O físico começa a mandar, o emocional, desculpa. Manda sinais pro físico. O emocional manda sinais pro físico o tempo inteiro, que a gente chama das doenças psicossomáticas. Aí eu digo que as ites a gente tem que ficar atento, as gastrites, rinites, sinusite. Então, isso tudo afeta muito o nosso emocional, porque ele está dando sinal de alerta. Porque a gente é um corpo, mas se a gente usar esse corpo como uma máquina, uma hora ele vai parar. A máquina para e já era. Não adianta, fica doido assim, tipo, eu digo, ficar surtando, cheio de problema, preocupado. Porque você não deu a devida atenção. Sim. Então, olha só, é sério, incapacita a pessoa mesmo. Os níveis de depressão, a gente tem o leve, o moderado e o mais agravado. A pessoa em níveis de depressão mais agravado, a gente precisa de uma parceria com um profissional da psiquiatria, ela precisa de medicação para isso, né? Até para que ela consiga ter... Como é que ela vai fazer um processo psicoterápico se ela não consegue levantar da cama, se ela não consegue ter os hábitos de higiene dela tão prejudicados, ela não está tomando banho, ela não se alimenta bem, acho que ela tem ou insônia ou hipersônia, que a gente chama, que é o dormir demais para eu fugir dos meus problemas. Já vi muita gente passar por isso também. Então, o que acontece? Como é que eu vou tratar ali se a pessoa não consegue ter essas coisas básicas primeiro? Então, eu preciso da medicação, né, do processo químico ali junto com o profissional da psiquiatria. Outra coisa extremamente importante. Atenção, galera. Gente, por favor, psicólogo não medica ninguém. Psicólogo não é médico. O profissional da saúde mental que faz essa parte química, que faz essa parte medicamentosa, é o psiquiatra, que é médico com especialização nisso. Nós, psicólogos, nós fazemos psicoterapia, né? Nós não somos autorizados a medicar o paciente, isso é muito importante. Então, às vezes, muitos pacientes, né, sem entender, sem saber, chegam lá e justamente por conta da medicação, que as pessoas têm a crença de que medicação é uma coisa rápida, de que eu não vou precisar ficar ali falando de mim. É besteira, ficar ali perdendo tempo, uma hora falando. Né? E muitas pessoas dizem assim, eu não vou pagar para conversar com ninguém. Não, gente, não é conversa. Quem dera se fosse uma conversa, botar um chazinho, um biscoitinho. Não é uma conversa, a gente é capacitado para a gente fazer psicoterapia, um trabalho, uma ciência, psicologia é uma ciência, isso é super importante. Então, assim, quando você desmerece a questão da psicoterapia e acha que a medicação vai fazer o efeito sozinho também, é um combo, a psicologia com a psiquiatria, a psicoterapia com a medicação. No caso específico, eu estou falando da depressão grave. Porque se eu vou só na medicação, o que eu vou fazer? Eu vou tamponar os sintomas e a base. Da onde vem a origem daquilo? Não vai parar de tomar remédio nunca também. Então, assim, a introdução da medicação ou a suspensão da medicação também somente com o médico. E a psicoterapia também, só com o psicólogo, Sim, o psicólogo, né? Então, vocês precisam fazer um processo terapêutico. É conjunto o trabalho, né? É um trabalho conjunto e que dá resultado, mas a pessoa tem que se colocar como prioridade. Então, como você traz a questão dos empresários, que estão aí, sobrecarregados, né? Tô me identificando, galera. É muito complicado. A gente coloca em primeiro lugar, né? Acaba, sem querer no dia a dia, colocando em primeiro lugar a empresa, as pessoas, os clientes, e a gente acaba esquecendo de olhar para nós mesmos para poder identificar uma ansiedade que está passando dos limites. A gente deixa de fazer alguma atividade física, eu digo por mim, tá? Às vezes uma atividade física que faz bem para a saúde física da pessoa. Então, e emocional, Carol. E emocional. Um antídoto natural para ansiedade e depressão é atividade física. Gente. É atividade física. Melhora muito, ajuda muito. Se olhar a atividade física sozinha vai me ajudar? Não. Mas a atividade física é um antídoto natural contra essas questões. São várias situações, a atividade física, ou então mesmo um esporte que você gosta, não gosta de malhar. Tem que gerar prazer. Vai fazer uma dança, porque também tem aquele negócio, né? Uma carga negativa, uma obrigação de ir na academia eu não suporto. Você não precisa ir na academia. Faz uma atividade física que você goste. E aquela pessoa que não gosta de nada, é que é preocupante agora. Não é? Mas olha só, às vezes essa pessoa que diz que não gosta de nada, será que ela experimentou tudo? Isso aí é um
para dizer que não gosta de nada, né? Às vezes ela tá nesse processo mais negativo, ai, não gosto de nada, mas você já experimentou tudo, quando usa muito esse nada, tudo, né? É muito. Então, peraí, qual é o meio termo? Você já experimentou tudo para dizer que você não gosta de nada? Provavelmente não. Às vezes você se descobre, né, numa atividade e adora. Igual eu vejo esse boom que deu de crossfit, pessoas de bicicleta também, assim, nem sei como é que fala direito. Mas assim, às vezes você se identifica que aquilo ali te faz um bem tão grande que você pode até, eu não sei a duração de tratamento medicamentoso, mas vai reduzir possivelmente o uso de medicamento e você vai viver uma vida normal, sair daquela depressão que você está no fundo do poço. Isso é um combo, né? A gente vê que o apoio familiar é muito importante, o apoio do parceiro, né? É muito importante. Então, assim, o cônjuge, a cônjuge, não desmerecer, dizer, ai, mas isso não vai passar nunca. Ai, mas tá demorando. Vai procurar Deus. Você tá fraca. Nossa, mas você não é. Não, gente, não. Ela não tá assim porque quer. A pessoa não está assim porque quer. Sabe? Isso é muito importante. Não é que ela não quer. Ela quer. Só que ela não tem motivação, ela não tem vontade. Isso é real. O apoio familiar, a alimentação melhor, menos industrializados, a atividade física é um antídoto natural maravilhoso. Procure algo que você gosta. A gente tem as aulas experimentais aí, né? Vá fazer várias aulas experimentais e é uma forma de socialização maravilhosa também. A psicoterapia, junto com a medicação psiquiátrica, é todo um combo, é todo um conjunto para que a gente tenha essa melhora que é possível, é tratável. Então a gente agora falou então a questão da depressão. A depressão ela é tratável. Sim, tem tratamento para isso. Às vezes as pessoas acreditam que não, é só se eu tomar medicação. Não é isso. A medicação ela é importante. Isso tem que ser avaliado por um profissional da saúde mental. Todo mundo que tem depressão vai tomar medicação? Nem sempre. Né? Dependendo do nível de depressão que você está, se descobriu muito no início, às vezes só um processo de psicoterapia, com uma atividade física, uma melhora na alimentação, qualidade de vida, socialização, mas isso tem que ser avaliado por um profissional da saúde mental, ou psicólogo ou psiquiatra, isso tem que ser avaliado. Mas a gente vê muito, Carol, infelizmente, o que acontece? A pessoa já sente uma tristeza, porque hoje também ninguém quer ficar triste. As pessoas evitam o sofrer. Gente, lembra que eu falei das emoções? É importante, a tristeza também é importante para que você seja empático, né? Para que você se sensibilize com algumas coisas. Não fica uma pessoa assim, tô triste. Apática. Tô feliz. Né? Fica uma pessoa apática. E não é o que a gente quer. A gente quer uma pessoa que saiba lidar com seus processos emocionais. Tem que ter esse equilíbrio. Isso é muito importante, equilíbrio nas suas emoções. Então, tá triste, tem isso também, a diferença da tristeza para depressão, né? Puxa. Porque as pessoas pensam assim, eu não posso ficar triste. Hoje em dia ninguém pode ficar triste. Tem tempo de ficar triste. Tá sofrendo demais. Mas você tá sofrendo por essa bobeira, olha de novo, desmerecer o sentimento do outro. Não, isso é importante para você, por quê? Por que isso te afetou nessa proporção? O que isso quer dizer daquela pessoa? Às vezes a pessoa, isso chama também resiliência, né? A pessoa saber como vai enfrentar essa determinada situação. Às vezes o tempo do outro não é o seu. E eu não posso julgar a pessoa porque ela não tem um tempo que não é o meu. E que bom que todo mundo é diferente. Se fosse igual? Que maravilhoso que todo mundo é diferente. A grande questão é, sim, nós podemos nos entristecer, nós podemos ter o nosso momento de choro, tudo bem ficar triste. A questão é, se você permanece nessa tristeza, se isso está prolongado, se isso começa a afetar outras áreas, né? Junto com a tristeza, começa a vir numa bola de neve outras questões paralisantes para você, limitadoras para você, aí é hora de acender um sinal amarelo. Sabe? Mas ficar triste, nossa, aconteceu alguma coisa com alguém muito querido, eu me entristeci. Gente, isso é necessário, as pessoas hoje fogem do sofrimento, né? E aí a medicalização incontrolada e a medicalização sem orientação profissional tá aí para isso. Não, você tá triste? Toma isso aqui. Você falou, toma um chazinho, toma uma medicação. Gente, não é assim. Né? Medicação não é bala. Pode piorar outros órgãos ainda assim, aí vem o problema todo, né? Exatamente, então a gente tem que estar muito atento a isso.
Eu vou puxar até um gancho para que você disse assim, chega um ponto que a pessoa fica incapaz. E isso, a gente puxando um gancho agora para o direito, pessoas que são incapazes para o trabalho, incapazes de trabalhar, ela pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença ou até mesmo um benefício de prestação continuada. Porque para a lei, a gente fala da lei, algumas doenças mentais, algumas doenças psicológicas podem ser encaradas como deficiência para a lei. Tá? Isso é importante. Essa doença, depressão, transtorno de ansiedade, de bipolaridade, para a lei, elas podem ser consideradas deficiência e dar direito a um salário mínimo por mês, que é o BPC-LOAS, para pessoa com deficiência. É até bom você, no dia a dia, identificando isso, você mesmo orientar o seu paciente a procurar uma ajuda de um profissional, um advogado especialista em direito previdenciário, para dar prosseguimento nisso, porque eles não sabem. Da mesma forma, nós que trabalhamos com essas pessoas, identificarmos e falar, a gente vai dar entrada no seu benefício, mas você precisa se curar, você precisa fazer o seu tratamento, precisa de uma ajuda, de um acompanhamento. E a gente manda para um profissional adequado para isso. Então é importante falar também então, que essas doenças podem dar direito a benefício do INSS. Agora um tema importante para a gente conversar é a questão do suicídio. Queria que você falasse um pouquinho sobre o suicídio com a gente. Então, olha que importante, Carol, como eu disse para vocês no início, a gente está em setembro, e setembro a gente fala muito sobre isso, porque a gente tem o Setembro Amarelo, que é alusivo à prevenção ao suicídio, né? Então, isso é muito importante. O suicídio, ele é multifatorial. O que é isso, Espera? Ele não tem uma causa única, né? E isso é muito importante ser dito, por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas aquela pessoa ali, novamente julgando, novamente com preconceito em cima disso, né? Aquela pessoa ali foi fraca, aquela pessoa... Gente, olha só. A pessoa que chega a cometer o ato do suicídio, não necessariamente ela quer morrer, mas ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. Ela vem de um processo de dor muito intenso. Então, às vezes, ela começa... Vamos pegar um exemplo, né? Não quer dizer que todos os casos de suicídio seja isso, mas vamos pegar um exemplo. Essa pessoa é uma pessoa que você vê ativa, que faz as coisas, funcional, a gente chama. Ela está funcional e aí, nos momentos dela mais introvertidos, mais de solidão, ela começa, por exemplo, a se automutilar. O que é o processo de automutilação? Quando você começa a provocar machucado, dor em você mesmo. E aí, qual é o objetivo disso? O objetivo disso é que essa dor física seja maior que a dor emocional que eu estou sentindo. Porque a dor física, eu posso ir no médico, eu posso tomar uma medicação, eu posso fazer um curativo, eu estou vendo acontecer. A dor emocional ela é muito subjetiva. Você não pode palpar, né? Você não pode mensurar. Um dos trabalhos que eu faço que é muito legal com um paciente ansioso, por exemplo, é a gente tentar mensurar o que não é mensurável. Então, o quanto de ansiedade você tem? Coloca numa escala de 0 a 10. Vamos monitorar esses processos ansiosos seus. Então, isso é muito legal. Então, na questão do suicídio, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Então, se é uma pessoa mais proativa, uma pessoa mais ativa, uma pessoa mais alegre, extrovertida, você percebe que essa pessoa está mais introvertida. Tem uma mudança no comportamento. Ela está mais introvertida, ela está mais isolada. Ela começa a ter falas assim, não tem saída. Ficaria muito melhor se eu não estivesse mais aqui. É uma estrada de mão única. Você começa a perceber essas falas que já... Ela acha que isso nunca vai passar. Nunca vai passar. Ela começa a achar que não tem saída. Sabe? E o que é muito importante? A gente tem que observar a mudança nessas pessoas. Ou uma pessoa ao contrário, né? Uma pessoa mais introvertida, mas que você não vê há muito tempo, que está mais isolada, uma pessoa mais retraída, que fica mais retraída, virtualizando mais as relações, demorando muito a responder, sumindo muito. Isso a gente tem que
ficar muito atento. E olha, às vezes as pessoas falam assim, a gente não pode falar muito de suicídio, senão a gente instiga a pessoa a falar, a cometer suicídio. Gente, não. Tem formas da gente falar sobre isso, né? Primeira coisa, família. Como é que a família lida com a questão morte? Como é que você fala com seus filhos, com seus entes ali, sobre o morrer, sobre o processo de finitude? Segunda coisa, família. Escola. Mas escola, como é que eu vou levar, às vezes, para falar com crianças sobre suicídio? A gente não precisa falar sobre suicídio. A gente pode falar sobre valorização da vida. Como é importante o processo de viver, de vitalidade. Isso é muito importante. E é importante também, para finalizar o nosso bate-papo, senão a gente ficaria aqui horas. Por mim, a gente vai marcar outro bate-papo que a gente fala mais sobre esse assunto, muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, após a pandemia, quem, em sua percepção como profissional, pode ter sofrido mais com isso? Criança, adulto, idoso, e se aumentou o índice de suicídio com a pandemia, só para a gente entender. Então, Carol, o que aconteceu? No processo pandêmico, que a gente chama, teve um boom na saúde mental. As pessoas ficaram realmente muito afetadas, todas as classes, mas até a nível de conhecimento. O suicídio tem grupos, né? O grupo número 1 que é afetado são os jovens, o segundo são os idosos, na questão do suicídio. E na pandemia a gente percebeu entre os jovens, e pasmem, né, de 10 a 15 anos, o índice de suicídio enorme. A questão de automutilação, a questão de isolamento social, a questão do processo de virtualização das relações aumentou muito. E esses adolescentes com dificuldade em retornar ao mundo presencial, das relações pessoais, isso foi muito complicado. Até existe a fuga também de ficar lá no WhatsApp, na rede social. Isso, porque ali você se despersonaliza, você né? é quem você quer. Você é quem você quiser. Você está atrás de um nickname, você pode fazer o que você quiser. Inclusive o cyberbullying, que é outro tema aí, né, Carol? O bullying. Eu posso fazer bullying virtual, porque aí ninguém dificilmente vai descobrir quem eu sou, né? E o mais importante, gente, olha só. A questão do suicídio, a gente precisa desmistificar isso, é o sofrimento da pessoa, a gente não pode desvalorar isso. E a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é só discar 188. É importante, galera. Funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana, é o CVV, 188, Centro de Valorização à Vida. Tem profissionais capacitados, né, para te atender, porque às vezes a fração de segundos com esses pacientes faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, valorização da vida, falar sobre isso, acolher o outro. Hoje, nesse mundo, todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Né? Então, às vezes você não tá falando, você tá lá em nada, assim, tá nem prestando atenção. E às vezes você pergunta, e aí, como você está? Tá tudo bem? Você não tem nem tempo para resposta. E tá acostumado, tudo bem. Às vezes não tá bem, e não tá bem. E outra, né? É bom você conversar com quem você sente confiança, com quem vai te ajudar, porque tem gente que você vai conversar que te coloca mais para baixo ainda, que vai agir com preconceito em relação ao seu problema, vai que é uma besteira. Então, a mensagem que a gente quer passar hoje para você que está assistindo esse podcast tenha consciência de que se trata de doença, não é mimimi, não é besteira, é coisa séria. Começou a identificar, procura um profissional. Se você convive com alguém, conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, você está identificando umas coisas estranhas na personalidade dela, nas atitudes dela, orienta ela a procurar uma ajuda. Eu acho que uma das coisas mais difíceis também é a aceitação daquela pessoa, é a própria aceitação dela de que ela precisa de ajuda. Eu acho que isso não é fraqueza, isso não é fraqueza, isso é você demonstrar que você é um humano e se conectar com a sua humanidade. E outra coisa, Carol, pra gente finalizar, que eu preciso falar sobre isso. Preconceito é falta de informação. Então, se tem uma coisa que me incomoda, é o tal do preconceito, né? Então, eu tenho preconceito com uma pessoa que tem um transtorno mental, eu tenho preconceito com quem é diferente de mim. Preconceito é falta de informação. E em que lugar é esse que você acha que você está, que você tem um direito na sua cabeça, de você dizer que por o outro ser diferente de você, ele está errado, ele é anormal.
Então isso é um desvalor ao outro, isso é um desvalor e uma minimização do sentimento do outro. A gente não é tão onipotente, e isso é prepotência. Então, preconceito é falta de informação. Procure entender primeiro para falar, para julgar. E se a pessoa não te pediu a opinião, às vezes ela só está desabafando, né? Guarda para si. Se vai machucar o outro, por que você precisa disso? Para ferir o outro. É importante, eu tô sabendo que vai ter um evento sobre saúde mental, quero que você fale com a gente sobre isso. Verdade, gente, olha só. Nos dias 15 e 16 de setembro, agora semana que vem, 15 e 16 de setembro, das 18 às 22 horas, a gente vai realizar um evento de saúde mental com 5 profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, farmacêutico, e uma médica do sono, que vai falar pra gente sobre saúde mental. Então vai ser 2 dias de evento gratuitos. Gente, gratuito. Gratuito. É só se inscrever. Vai ser realizado na FDCI, na Faculdade de Direito. Você entra no Instagram da FDCI, clica no link da bio e faz a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. O nosso auditório tem um número lá, né, de pessoas que concordam. Então, vá no evento. Então, quer ouvir sobre saúde mental? E eu falei com você, né, Carol? Se você passou pela pandemia, sua saúde mental está em dia, parabéns, você é exceção. A maioria está aí passando tá todo mundo. Então, vá assistir esse evento. É uma grande oportunidade para a gente fazer esse bate-papo sobre saúde mental de uma forma gratuita. Sim, é aberto, né? Não é só aluno, enfim. É aberto. São pessoas que passam pela situação, pessoas que convivem com alguém para aprender a lidar. Então aproveita a oportunidade, você vai estar ajudando e se ajudando indo nesse evento aí. Então, para finalizar, Sueli, eu queria agradecer a sua participação. Assim, para mim é uma honra, minha professora, galera, foi minha professora. É uma honra a sua presença aqui e eu quero marcar mais vezes de a gente falar sobre esse assunto que não acaba por aqui, tá longe de acabar, né? E falar também, fazer alguma live, alguma coisa assim que as pessoas gostam. Só me convidar. Muito obrigada pelo convite, Carol. Alunos que marcam a gente, né, gente? Que foram especiais, não todos não sejam. Mas Carol sempre foi super estudiosa, a gente valoriza esses alunos. Os professores se lembram desses alunos estudiosos. Foi um prazer e quantas vezes quiser pode me chamar que eu venho. Então tá combinado. Galera, até mais no nosso podcast Descomplicando o INSS, falando de temas importantes para vocês.